Oi, pessoas. Bom, tô fazendo um vídeo aqui no meu quarto hoje, tá? Achei melhor fazer assim. E eu vou também testar de fazer edição desse vídeo e colocar imagens aqui do lado, se der certo. Se não, não vai dar certo, mas a gente tenta, né? Vou fazer o quê? Beleza, eu também tô gravando com a câmera frontal, então eu fico olhando pra tela, porque narcisismo, né? Mas vocês entendem. Beleza. Então, pessoal, semana passada eu dei pra vocês a tarefinha, né, sobre assédio sexual, porque eu achei que ia ser algo muito importante pra ser trabalhado. Lembrando que o OP, sim, é pra orientação profissional, é pra saber o que quer fazer de faculdade, ou como economizar dinheiro, ou como, sei lá, tentar abrir um comércio, mas também é sobre viver em sociedade e entender as relações sociais, tá? Porque a gente não chega no lugar que a gente vai chegar só retão assim, sem influência de nada. Tudo é uma construção social, ok? Então eu quis trazer um pouquinho mais, principalmente do que a psicologia vem falar e a ciência vem falar sobre esse assunto do assédio, ok? Então, vou trazendo aqui mais fatos científicos e abordagens das ciências biológicas e das ciências sociais, que não é muito visto como ciência, mas sim são ciências, as ciências sociais e as ciências humanas, que não trabalham com experimentos fechadinhos em laboratório, mas trabalham com seres humanos e como que eles se relacionam, e por isso são ciência. Beleza? E eu vou estar lendo aqui no computador os tópicos que eu fiz, só para não ficar olhando na televisão, como eu fazia antes. Então vamos lá. A ciência, como principalmente assim, ela serve sempre para quem quer fazer ela, ou para quem tá no poder, principalmente quem tá no poder, ou quem a faz, ou a quem ela quer agradar. Okay? Então a ciência, mesmo de sendo algo maravilhoso, longe de influências e tal, ainda assim ela sofre influências, principalmente antigamente, quando elas eram financiadas e incentivadas por certas pessoas que estavam no poder. Ok, eu vou chegar em assédio eventualmente, tá? Paciência comigo. Então, no século XVIII e XIX, a gente começou a Era Moderna, que era de Descartes, de penso, logo existo, e de que tudo podia ser analisado pela ciência, de que agora o corpo humano podia ser aberto, dissecado, estudado, tudo tinha uma razão lógica, científica. Então, tudo foi pesquisado nesse período para diversos assuntos. E às vezes, quando você pesquisa sobre algo, você já tem em mente qual que é o seu objetivo final, principalmente antigamente, quando não existia um método científico tão regulamentado ou coisas do tipo. Então, o que aconteceu nesse século XVIII e XIX? Aconteceram pesquisas que separavam mulheres e homens de forma biológica. Okay? Então, eles buscaram em corpos femininos e em corpos masculinos, quais diferenças eles tinham, e por isso determinando por que a mulher, século XVIII e XIX, tinha um papel inferior na sociedade do que o homem. Isso chama determinismo biológico, que é a biologia, então o corpo, a natureza, digamos assim, dizendo que algo está determinado. Aquilo é assim porque a natureza fez assim, ok? Então, existiram muitas pesquisas nisso. E a ciência não é a prova de falhas, isso é uma grande falha que a ciência teve. Então, teve pesquisas do tipo, já que o espermatozoide é ativo, ele se mexe, ele vai ao encontro do óvulo, e o óvulo meio que é passivo, ele fica no lugar, ele esperando a outra gameta chegar, por isso, olha o pessoal da época, por isso a mulher é inferior, é passiva, e o homem é um ativo, viril, o conquistador e tal. Então, sim, isso foi usado para provar que mulheres e homens são em diferentes níveis. Aí você fala, Laura, que loucura isso, pelo amor de Deus, isso não aconteceu não, isso foi um estudo outro. Pessoal, vocês conhecem a eugenia, que foi um estudo grandiosíssimo, principalmente da época do nazismo, para determinar que pessoas negras ou pessoas de outras descendências, etnias, eram inferiores por causa de tamanho de nariz ou por causa de qualquer coisa que eles quisessem inventar. Isso chama eugenia,
que é o estudo científico de que uma raça é superior à outra, ok? Então, sim, isso também existiu para mulheres e homens. Não num grau tão grande a ponto de causar genocídios, mas num grau grande o suficiente para causar o que a gente chama hoje de patriarcado, que é a superioridade do homem, do masculino, em relação ao feminino. Outra coisa, nesse período a religião foi posta à prova. Então lembra aí do cara do Descartes, pessoal que você estuda em filosofia, em história, e a religião foi posta em prova, principalmente lembra de Lutero e tal. Então a ciência passou a ser a nova verdade absoluta. E como a ciência dizia, o povo acreditava. Então ficou isso, tipo, é natural. Lembra, toda vez que eu uso essa palavra, lembra dela. É natural. Você lembra que de onde vem natural? Que é da natureza. Quer dizer que é algo inato, que a pessoa nasce com aquilo. Quer dizer que não há nada a ser modificado e aquilo não há nada que possa ser feito para ser diferente. Então, toda vez que escutamos uma frase tipo, é natural que ela seja assim, não sei o quê. Onde está usando isso? Diz a palavra natural. Porque o oposto de natural são construções sociais, tá? Talvez eu esteja indo um pouco mais profundo do que vocês entendam, mas espero que vocês estejam me acompanhando. Construção social é como a construção de uma casa. Voltando. Então, é uma construção social, então, como eu falei, construindo tijolinho por tijolinho, de acordo com a sociedade, ok? Então, alguém disse pra alguém que algo devia ser feito de tal jeito, isso é uma construção social. Beleza? Que é a construção social? Relações sociais também, então entre dois seres humanos dentro de uma sociedade, por intermédio da cultura, que a cultura é língua, a cultura é relações, a cultura é tudo que não é da natureza, é cultura. Então, com tudo isso a gente tem as construções sociais. Então, nesse período do século XVIII e XIX, surgiram diversas noções. Eu acho que me perdi na minha linha de raciocínio, mas vocês seguem, tá? Desculpa. Noções de gênero e de sexo, então, o que é o feminino, o que é o masculino. E também essa dicotomia, o que é dicotomia? É uma oposição entre os dois sexos. Então, em vez de ser existe o homem e existe a mulher, passou a ser o homem é o oposto à mulher e vice-versa. Então, teorias como o corpo do homem falar sobre assuntos delicados, talvez. Tem os órgãos genitais que ele tem, a mulher não tem. A mulher é a negativa do homem. Até Freud tem umas teorias assim, de teoria de que a mulher foi castrada, tem um sentimento de castração porque ela não tem o órgão. Entendeu? O povo dessa época foi no céu e a lua para falar de como a mulher é diferente do homem. Então, como eu falei, esse lance do espermatozoide ser algo ativo e do óvulo passivo também está relacionado às relações da mulher e do homem. Então, tudo isso foi permeado, a ciência justificou isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante de vocês terem noção que vocês, daqui a um tempo, vão fazer parte dessa ciência. Vocês vão fazer parte de uma universidade que pesquisa. E é importante que vocês entendam que toda pesquisa pode ter seus... qual que é a palavra? Tipo, de influências. Quem está fazendo aquela pesquisa tem que tentar ser o menos influente naquela pesquisa possível. Por isso o método científico, que tenta deixar a pesquisa como algo nulo, assim, sem influência das coisas. Tem uma palavra que eu não tô conseguindo lembrar, mas enfim, se você tá lembrando agora, escreve no comentário do vídeo. Mas ainda assim, é importante entender que quem faz a ciência também coloca um pouquinho dele mesmo naquela ciência, ok? Então tá. Então surgiu essa noção de que a natureza, tá? A natureza criou a hierarquia dos sexos. Então um era acima do outro, porque é natural, por causa dos estudos científicos que diziam que o corpo da mulher é abaixo do corpo do homem, que o pensamento da mulher é abaixo do homem. E isso começou a ser difundido no senso comum. Todo mundo começou a falar isso e tal. Parênteses aqui. Eu tô balançando a mesa, tá balançando a câmera, desculpa.
Parênteses aqui. Pesquisas científicas são divulgadas quando elas querem ser divulgadas, ok? Um exemplo curto. Sabe a história do macho alfa? Sabe? Ah, o macho alfa é o fortão, é o viril, é o que cuida das fêmeas e tal. Então, essa pesquisa foi errônea, o cara já se desculpou e já fez uma pesquisa novamente, que ele fez essa pesquisa com lobos, e ele descobriu que o macho alfa, que é o líder da alcateia ali dos lobos, na verdade ele é compreensível com os outros e diversas coisas, que não necessariamente ele é o mais forte, ele é o mais dominante, mas sim que ele consegue liderar bem o bando dele. Mas espalharam essa pesquisa nova? Não espalharam, espalharam a do macho alfa. Ok? Então essas pesquisas dessa época, de que mulher é inferior a homem, também foram muito espalhadas pela mídia, por tudo. E aí eu tenho fotos. Se Deus quiser, eu conseguir colocar as fotos aqui. Se não, não. Fica a questão. Então aqui eu tô mostrando, tomara que dê certo, uma sala de aula só de meninas. E aí, uma sala de aula só de meninos, ok? Então, começou com esse lance da educação, de que a mulher era inferior para aprender ao homem. Então, você tem um exemplo, não tá longe da gente. Você conhece o Colégio Dom Bosco, não conhece? E conhece o Colégio Auxiliadora? Vocês sabiam que um é uma escola para homens e outro só para mulheres? Sendo Auxiliadora para mulheres, e o Dom Bosco só para homens. Porque acreditava-se que a mulher não tinha capacidade de aprender como homem e também que ela tinha que aprender coisas... como cuidar da casa. Se você vê essa foto aqui das meninas, elas estão aprendendo a fazer crochê, ou ponto cruz, alguma coisa. Trabalhos manuais. Você pode perguntar para a avó de vocês, que elas aprendiam isso em casa, na escola, como cuidar do marido, esse tipo de coisa. E os meninos eram voltados para a parte de aprendizado, de ser um grande homem, conquistar tudo. E tanto isso era aceito e comprovado que existia lei do Império, tá aqui a manchete, lei escolar do Império restringiu o ensino de matemática para meninas. Reportagem da série Arquivos S mostra como senadores esgrimiram argumentos machistas para justificar o currículo diferentes para o belo sexo. Belo sexo, as meninas. Então, a primeira grande lei educacional do Brasil, em 1827, determinava que as escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Currículos é as matérias que aprendem, tá? Em matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos, enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções, geometria. Elas não podiam ver nada além das 4 operações básicas. Nas aulas de português e religião, por outro lado, o conteúdo era o mesmo para meninos e meninas. Então, acreditava-se cientificamente que as mulheres não conseguiam aprender matemática. Tá? Esse é o nível. Isso era uma lei. E aí começou tudo isso em todos os aspectos da sociedade. Então, a gente tem... Vai estar passando as fotos aqui? Deixa eu vir mais pro lado para colocar as fotos. Eu acho que vai estar. Acho que eu consegui. Fotos como essa de mulheres usando espartilho para afinar o corpo, porque assim seria mais agradável para homens, claro. Mulheres tocando, então a arte, às vezes podia ser, as mulheres poderiam ter acesso à arte, desde que fosse, enfim, de acordo com o que os homens queriam. Assistam Adoráveis Mulheres. Tá? Filme que estava concorrendo ao Oscar ano passado, ganhou de melhor figurino, acho que foi. Ganhou um Oscar e é muito bom. Eu falo sobre isso e não é filme feministadão, tá? É muito legal. Enfim, aqui temos a propaganda, porque a publicidade é algo muito importante na visão do mundo, ok? A publicidade reflete e reforça, é como um ciclo. A publicidade faz sociedade, a sociedade faz publicidade e é assim, ok? Se uma das duas não mudar, nada muda. Aqui tem uma mulher servindo a um homem. Essa foto eu tirei de ontem. Existe um manual da boa mulher, da boa esposa, coisa assim dos anos 50, 1950,
que era para preparar comida, bababá. Essa que falta eu quis trazer, que são sobre experimentos científicos feitos com feito com mulheres negras. Então, a gente vai estar falando aqui, tudo isso que a gente está falando, essa parte histórica, é voltado para as mulheres brancas, porque eram aquelas que tinham acesso, tinham liberdade. As mulheres negras já é um assunto muito diferente e muito mais complexo e pior, porque elas eram usadas como experimento, como se fossem animais, entendeu? Então era muito complicado. Então utilizavam o corpo de mulheres negras para fazer experimento, independente se aquilo era tortura, sabe? Então é importante ter essa noção histórica. Aqui uma propaganda bem mais atual, que é de cerveja, que todo mundo sabe que propaganda de cerveja tem uma mulher de biquíni ou seminua. Não sei porquê, eu sei porquê, mas né? Aqui também é um papel muito difundido nos anos no século XIX, mentira, desculpa, no século XX, que é da mulher indefesa, da mulher que precisa ser resgatada. Então nós temos as histórias, não se engane, as histórias é muito importante para perpetuar aquele pensamento, principalmente para as crianças. Então tem Bela Adormecida, Branca de Neve, todas elas, vocês sabem que beijadas sem querer. Também isso aqui, a objetificação do corpo feminino, que é quando a mulher é um objeto, então a gente só fica apreciando o corpo dela e coisas do tipo, que acontece, claro, até hoje, mas ainda tem que ser discutido e sempre questionado. Novamente, o papel do homem poderoso, isso aqui é a cena de Grease, tá? Do filme Tempos da Brilhantina. De que ano é esse filme? 70? Eu acho que os anos 70. Da mulher indefesa, quietinha, tarará, e do homem machão, poderoso. Se você lembrar, se você já assistiu esse filme, no final ela tem que se transformar toda pra ele gostar dela. Que não é legal. Aqui eu trouxe uma série de posters de filme em que aparece o mesmo pedaço de corpo da mulher, que é entre o pescoço e as coxas. Que novamente, a objetificação da mulher. Se ela não tem cabeça no pôster, quer dizer que ela é só um objeto, ela não tem uma identidade. Ela tá lá pra mostrar o corpo dela, ok? Muito problemático e isso precisa ser pensado. Aqui, novamente, uma foto de um filme antigo, que é da separação entre mulheres e homens, cada um com a sua roupinha, com o seu estilo de vida, com a mulher de salto alto, sempre bem arrumada. O que mais que eu ia falar? Tá. Aí eu coloquei no Google, tipo, trabalho de mulher. Trabalho de mulher? Acho que é. E apareceu essa imagem aqui. Pã! Será que eu consegui colocar? Ai, tomara. Que é de uma mulher, pela foto aparenta que ela trabalha em um escritório e que ela ainda faz faxina, cuida da criança, faz compra, faz almoço, malha e se maquia, fica bonita. Porque não basta fazer tudo isso, ainda tem que ser bonita. E aqui eu achei também, mesmo tipo de exemplo, uma foto do homem com várias mãos, só que no caso ele só tá fazendo coisa de trabalho mesmo, tá? Não tem uma criança aqui, não tem uma casa pra ele cuidar não, ok? Aí também mais algumas fotos que eu achei interessante, que a gente já tinha conversado sobre isso um tempo atrás, sobre cursos de mulheres e cursos de homens. Então, como foi determinado, principalmente que o homem tem o poder, que é o viril, que faz as coisas, e a mulher está voltada ao cuidado, à casa, as profissões voltadas ao cuidado, normalmente ainda tem maioria feminina, e as outras são voltadas, tem maioria masculina. Então, uma grande exceção é a medicina, porque a medicina já virou um símbolo de status, e não mais só de cuidado. Okay? Mas aqui tem uma turma de engenharia, com 2 mulheres só. E aí aqui tem uma turma de enfermagem, tudo eu achei na internet, tá, gente? Que tem 2 meninos só. Só pra mostrar essa diferença e pra mostrar pra vocês que não importa, faça o curso que você quiser. Beleza. Então, aí, a gente tava falando do século XVIII, XIX até o XX. Aí, a partir depois de um tempo, começou a vir as ciências humanas. Coisa linda, meu coração, não sei se tá no seu coração, mas é incrível. As ciências humanas, que começou a estudar não as coisas que
o corpo, os objetos físicos, mas as relações entre seres humanos. E as ciências sociais, que também é isso, de como uma sociedade funciona, tá? Então aí entra sociologia, filosofia, psicologia, que mais? História pode entrar aí, enfim, diversos cursos, antropologia, e não só os cursos, o pensamento por trás dele, ok? Então as ciências humanas e as ciências sociais falam assim, gente, mas não é só a biologia que pode falar o que é, o que não é. Se a mulher é inferior ao homem porque ela não tem espermatozoide, porque o óvulo não anda, sabe? Vamos ver sobre as relações e como isso foi construído. E a partir disso, começa a ver que aí sai uma frase super famosa, também é dessa época, que é, não se nasce mulher, torna-se. De quem é essa frase? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Eu apontando para vários lugares sem ninguém aqui. De Simone de Beauvoir, que fala o que ela quer dizer, tá? Caiu até no Enem uns anos atrás essa frase, que é esse pensamento de que não é que uma criança não nasça mulher, ok? Essa frase não é literal, tá? Essa frase é reflexiva, é filosófica, tá? Que ser mulher na sociedade não significa só nascer com uma genitália, ok? Ou ter tais cromossomos. Significa toda uma construção social que ser mulher representa. Então, um bebê nasce e se ela for menina, ela vai se construir de uma forma. E se ela for menino, ela também vai se construir de outra forma. Se essa criança, né? Enfim. Mas são as relações que dizem aonde é o lugar de mulher e o que não é lugar de mulher. Okay? Então, por isso que é importante esse tipo de estudo das ciências humanas, de falar, não é assim, isso não é natural, isso é construído. E assim como foi construído, pode ser desconstruído. E também tem pesquisadores que falam que o lance do masculino acima do feminino está relacionado ao poder, a papéis de poder. Cadê onde eu escrevi isso? Mais pra frente, não acho agora. Mas enfim, papéis de poder. Então, a mulher tinha aquele lugar na sociedade, lá no século XVIII, porque ela não tinha o poder que o homem tinha. O homem que era o poderoso, não todo homem, mas o homem que fazia ciência, o homem que era, sei lá, governador, imperador, qualquer coisa assim, rei, o homem que era dono da terra, que era senhorio dos feudos, tudo isso, ele tinha o poder e por isso ele dizia o que aquela pessoa que não tinha o poder podia ou não fazer. Então, por isso, colocou-se o homem mais em cima, porque os iguais colocam seus iguais, e a mulher foi colocada abaixo. Isso é uma relação de poder. E o que isso tem a ver com assédio? Que ainda esse lance do poder, eu tô com muita sede, mas enfim, esse lance do poder ainda perpetua. Porque ainda se ensina nas relações sociais, às vezes não diretamente, às vezes nem a família, às vezes a sociedade de alguma forma faz isso, e não com todo mundo, mas acontece ainda com grande quantidade, do homem ser ensinado de que ele tem o poder, de que ele precisa fazer algo, que ele tem que ser o ativo, ele tem que mostrar aquilo que ele quer, e a mulher não. E com isso temos homens que se acham no direito de cometer atos de assédio, que eu não vou ficar citando atos de assédio que todo mundo sabe, tá? Depois eu vou trazer uma pesquisa aqui sobre alguns atos de assédio. Talvez se você for homem não vai entender assédio igual uma mulher vai entender assédio, tá? Mas mexer com mulher na rua é assédio. Mandar mensagem inoportuna, desnecessária, inadequada é assédio, tá? É muito assédio. Você tem dúvida se aquilo que você tá pensando é assédio? Manda mensagem pra mim, eu te falo, tá? Ou manda mensagem pra alguma colega de sala sua, que ela também vai saber, tá? A gente tem uma sala maravilhosa com meninas incríveis e meninos também. Todos incríveis que entendem o que tá acontecendo.
Mas enfim, ainda se tem essa posição do homem como poderoso e também que não haverá punição para ele, porque ele tem o poder, entendeu? Então tudo isso é uma relação de poder. A pessoa que tem o poder oprime aquele que não tem e aprende a oprimir aquele que não tem e continuar oprimindo. Tá, deixa eu ver onde eu parei aqui. São as relações sociais que distinguem agora. São as relações sociais que distinguem e diferenciam os sexos, que são construídos histórica e socialmente. Então, voltando à frase da Simone de Beauvoir. É possível afirmar isso quando pensamos em animais. O que eu quero dizer com isso? Um cachorro ser macho ou fêmea não importa, a não ser pelo fato de que, se você quiser cruzar ele, certo? Mas ser mulher e ser homem, para o ser humano, é sim muito diferente, tá? Então não é algo biológico, natural, mas sim uma construção social. A própria percepção de masculino e feminino é cultural. Tá. A partir das diferenças percebidas entre os sexos, constrói-se um sistema simbólico. O que é sistema simbólico? Quando um símbolo representa várias coisas. Deixa eu dar exemplo, isso fica melhor. Tá. A partir das diferenças percebidas entre os sexos, constrói-se um sistema simbólico sobre mulheres e homens. Por exemplo, a mulher, ela não é só um ser humano fêmea, tá? Ela tem todo um simbolismo em volta disso. Então, às vezes pode ser que a gente já não pensa mais em 2020 esses mesmos símbolos, mas vamos pensar 50 anos atrás. Talvez esses símbolos ainda seriam o pensamento, que é dona de casa, mãe dos filhos, aquela que cozinha, a que é carinhosa e esse tipo de coisa. E o que é o homem? Entendeu? É aquele que trabalha, aquele que traz sustento para casa, aquele que defende as pessoas, aquele que é viril e másculo. E tudo isso repercute em todos os aspectos que são divisão sexual do trabalho, quer dizer, trabalho de homem, trabalho de mulher, e salário de homem, salário de mulher, mesmo por o mesmo emprego. O acesso à educação, então as meninas não têm o mesmo acesso à educação do que os meninos. Claro, isso já não é mais tanto a nossa realidade agora, mas no interior de algum lugar ou em algum país do mundo, isso é super a realidade, ok? Então, vocês sabem, por exemplo, da Malala, que foi uma menina que tentou levar educação para outras meninas. E por isso ela levou um tiro, ela sabe, muita coisa aconteceu. Tudo isso acontece. A violência sexual, que também é muito grande no nosso país, a violência doméstica, do homem com poder sobre a mulher, então a agride, a estupra, a violenta, tudo isso acontece, dentre outros. Tá, então, aqui atrás, tá? Tô seguindo aqui pra ver se eu não me perco mais. Então, o homem está relacionado à agressividade, à virilidade, à insensibilidade. Então, lembra do homem não chora? Desde menino você escuta isso, tá? Às vezes a gente vive numa bolinha que a gente acha que não, mas vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um primo de 5 anos que o pai dele não deixa ele jogar Just Dance. Tá? E já imaginem por quê. Just Dance é um joguinho, tá? Ele tem 5 anos. E a mulher é ligada à sensibilidade, à submissão, à instabilidade emocional. Então ainda tem babacas que perguntam, você tá de TPM, tá? Às vezes você tem vontade de agredi-los. Eu acho super válido. E a preferência dos meninos por violência, por luta, por guerra, e das meninas por bonecas e coisas coloridas. Aí ele fala assim, não existe um gene que faz a pessoa gostar de cor. Não tem um genótipo que faz você gostar de guerra ou de boneca, entendeu? Isso é tudo construções sociais. Importante isso, construção social, ok? Vou olhar pra câmera agora. Construções sociais. Imagina a Gretchen com as pernas abertas. Construções sociais. Tudo que é construído pode ser destruído. Lembrando disso. E por causa disso a gente tem manchetes como essa. Homem agride ex por ela não ter feito jantar e lavado as roupas. Ok? Que é
infelizmente, mais comum do que a gente pensa, a violência doméstica. Por isso a gente tem também que falar, que eu não vou abordar muito aqui, porque essa aula já tá grande, o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato de ser mulheres. Claro, como assim? Só por ser mulher, não faz sentido isso. Faz sentido se você pensar que ser mulher é uma construção social. Então, o que está implícito a ser mulher? Ok? O sexo, os trabalhos domésticos, o cuidado dos filhos, ok? Então, quando assassinatos são motivados por esse tipo de coisa, a gente chama de feminicídio, ok? Não é brincadeira, não é nomezinho bonitinho, porque a gente estava sem o que fazer, tá? É real. Então, no domingo, a mulher não teria cumprido com o combinado e houve uma discussão. Outra, feminicídio. Homem mata a esposa por não ter feito jantar em Santa Vitória. Mais uma, homem mata a ex-mulher quando ela ia assinar papéis de divórcio. O casal estava junto há 16 anos. Homem mata mulher a facadas após discussão por causa de WhatsApp. Olha o subtítulo. Namorado diz que não tinha intenção de matar, apenas machucá-la, ok? Então isso, tipo, ok, você pode machucar ela, tranquilo. Então, tudo isso é por causa das relações de poder, entendeu? Então elas precisam ser problematizadas. O que é isso? É olhar elas e falar, isso não tá certo, a gente não pode deixar isso acontecer. Então a gente vê talvez amigas de vocês que estão em relacionamentos abusivos, que é quando uma pessoa coloca pressão emocional em cima da pessoa mais frágil para que ela faça algo, para ela não fazer algo, ou proibindo ela de fazer alguma coisa, de ver alguém, de usar certa roupa. Tudo isso é relação de poder, ok? Importante isso. Tá, eu achei um dado super importante aqui sobre Campo Grande, que a gente fala de uma realidade meio fora da nossa, mas eu queria trazer aqui. Pelo mapa sociodemográfico de Mato Grosso do Sul, apareceu o rendimento médio das mulheres. Será que eu consigo fazer escrever aqui? Eu não sei, se eu não conseguir fazer escrever, eu vou colocar uma foto do Paint. Rendimento médio das mulheres em Campo Grande é R$ 1.300,25. E esse é um dado de 2010, tá? Porque não fizeram nenhum censo depois desse. E o rendimento médio dos homens em Campo Grande é R$ 1.982,71, ok? Então, claramente as mulheres têm uma grande dificuldade disso, de ter um salário igualitário, ok? Você, mas eles trabalham com coisas diferentes. Ok, eu entendi que a pesquisa tá falando de todo mundo, mas ainda assim, os homens têm mais acesso a empregos do que as mulheres e tudo o resto, tá? Aí eu quero trazer aqui, putz, eu não achei, tem assim, que foi uma ONG fez uma pesquisa com 7 mil mulheres, 7 mil? 7 mil e não sei quantas mulheres, para falar sobre se elas sofreram assédio na rua. O resultado é que 99,6% delas sofreram assédio, tá? Algum tipo de assédio. Então eu quero passar... Será que eu consigo colocar um vídeo rodando aqui? Acho que sim. Então, play no vídeo. Aonde você recebeu cantado? Então, na rua, no transporte público, no trabalho, na balada, em locais públicos. Aí o gráficozinho. Você acha que ouvir cantada é algo legal? E aí 17% das mulheres falaram sim e o resto falou não. Você deixou de ir a algum lugar com medo de assédio? 81% disseram sim, ok? Então quer dizer que 81% das pessoas pararam de passar no lugar que elas passavam por causa disso. Trocar roupa por medo de assédio, 90% disseram sim. Meninas, vocês já pensaram isso, tem que trocar de roupa por causa de ser mexido na rua? Se você responde aos gritos, ao assédio, a maioria colocou não. Se assim, normalmente é xingando ou
dedo do meio, enfim, são as palavras que elas colocaram. Se não, por quê? Por que você não responde ao assédio? Então, o principal é o medo. É o medo de um cara voltar e fazer alguma coisa, né? Quais cantadas você já ouviu? Então, aqui, tá lá, todas as palavras feias. Se você, menino, já falou alguma desses aqui pra alguma menina, mesmo que fosse sua amiga, nada legal, ok? Para. Não é legal. Se der, pede desculpa pra ela. Indiretas, cantadas indiretas do trabalho, se já recebeu. Que tipo de cantada foi? Aí as palavras que elas mais usaram. Se já foi assediada na balada, 86% falaram que sim. E não vem falar que eu tava só chegando nela. A gente sabe o que é um assédio e o que não é, tá? Se já agarraram você na balada, 82% falou que sim. Já agarraram pelo braço, pela cintura. E isso não é cantada, não é o chaveco, tá? O que é? Eu perdi o anterior. Já passaram a mão em você, 85% falaram que já passaram a mão na bunda, na cintura, nos peitos, tá? Se já foi xingada por alguém. Como que é? Quando eu disse que já foi xingada quando disse não a alguma cantada. Aí, se sim, por quê? Que eles responderam? Então, essas palavras que usam pra ofender. Ok? Aí também tem aqui alguns exemplos, mas eu não quis colocar, não. Então, tudo isso é importante pra gente entender que, primeiro, construções sociais. Depois, relações de poder. Depois, se construiu, dá pra desconstruir, tá? Eu tô tudo aqui no lance. Eu queria muito ter um editor pra conseguir colocar as coisas que eu falo aqui, mas eu não vou conseguir, porque eu tô fazendo isso sozinha. Então, é importante lembrar disso, tá? Denunciar, sim, os tipos de assédio, os casos de assédio, para que isso gere um constrangimento pro agressor, pro assediador, para que isso não se repita, Então, por isso que eu acho o movimento e o coletivo que aconteceu na semana passada muito importante, tá? Não estou aqui julgando de forma alguma, sempre apoiando a vítima e dando o benefício da dúvida pro acusado, mas ainda assim não desmentindo aquela que acusou, tá? E outra coisa, mais uma frasezinha importante aqui. Corpos são tanto objetos de prática social quanto agentes de prática social. Quer dizer que a gente, nosso corpinho, tá? Não o corpo físico, mas a gente por inteiro, nosso organismo, ele é um objeto da prática social, quer dizer que ele recebe o que a sociedade faz, ele é o objeto, tá? E ele também é agente, então ele também faz a prática social. Então, a gente recebe, a gente faz, é um ciclo, ok? E se a gente receber, mas quando for passar para a sociedade, a gente mudar um pouquinho aquilo, vai ser melhor. Então, o mesmo corpo, ao mesmo tempo, são ambos, agente e objeto. As práticas nas quais os corpos estão envolvidos formam estruturas sociais. Então, juntando todos os corpinhos que são objetos e agentes sociais, a gente tem a estrutura social, que é tipo uma casa onde todo mundo mora. As práticas nas quais os corpos estão envolvidos formam estruturas sociais e trajetórias pessoais. Quer dizer, que você mora naquela casa, mas você também tem a sua vida. As quais, em retorno, fornecem as condições para novas práticas que se dirigem para os corpos. Então, se a gente conseguir mudar a prática que a gente coloca no mundo, a gente recebe ela, mas se a gente não passar para frente, tentar fazer algo melhor, a gente pode ir mudando a construção social. Ok, povo? É isso. Já deu meia hora, já deu mais de meia hora. Não, já deu mais, porque esse aqui é o segundo vídeo que eu faço. O outro alguém ligou no meio. Mas enfim, ficou longuinha, mas espero que vocês assistam até aqui. Tarefinha. O que você entendeu dessa aula? Eu peço desculpas por às vezes eu me perco na minha linha de raciocínio. Tô tentando melhorar nisso. O que você entendeu dessa aula e o que você acha que a gente pode acrescentar a essa discussão?
tá? Não tenha medo do que eu vou achar da sua resposta e não vou expor sua resposta para as outras pessoas. Coloca o que você acha, tá? Achou que foi uma merda? Tranquilo, fala pra mim, mas coloque por quê. Então é isso, povo, eu vou tentar editar esse vídeo agora. Beijo!